episódio anterior, te mostramos um pouco de Amsterdã, na Holanda. Em holandês, chama-se Netherlands, que é a junção de duas palavras para Países Baixos. Com 50% do seu território a nível do mar e 26% abaixo do nível do mar, daí vem o nome. Com 17 milhões de habitantes, 3 milhões moram na capital, Amsterdã. Os canais e seus passeios de barco são marcas registradas da cidade e do país. Bicicletas são o principal meio de locomoção. Milhares delas estão nas ruas a todo momento em todos os lugares. Com uma população ativa e saudável, comidas alternativas estão disponíveis em cada esquina. A sociedade holandesa prega que você tem o direito de fazer o que deseja com o seu corpo e a sua saúde, iniciando assim o movimento no final do século passado de liberação de algumas drogas e também aceitação da prostituição. Te mostramos que os coffee shops não são a mesma coisa que cafeterias, e sim lugares para o consumo de drogas que são aceitas pela sociedade. Mesmo conceito empregado na legalização da prostituição. Hoje, vamos terminar a nossa aventura por Amsterdã, falando mais sobre este assunto e a famosa panqueca holandesa, uma iguaria maravilhosa deste país. Dessa vez eu te trouxe numa portinha na cidade de Amsterdã. Aqui, Rafa, eles vendem uma coisa que é tradição na cidade e até no país. Eles vendem aqui a panqueca holandesa. Você vai ter uma missão de fazer essa panqueca saudável para mim. E aí, Rafa, será que dá? Alex, a panqueca holandesa ela é conhecida no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. E a grande diferença entre a panqueca holandesa para a panqueca americana é o formato. Ela é servida num prato grande de mais ou menos 30 a 32 centímetros. Ela é mais fina do que a americana. A panqueca americana ela é mais grossa e ela tem umas bordas. Aqui não. E ela é servida como uma pizza. Então você consegue todos os tipos de recheio. É tradição, tanto no café da manhã, como no almoço, como no jantar. Eles comem panqueca o tempo inteiro. A pequenininha, a tradicional holandesa grandona, né, que vem como uma pizza. Então o que a gente vai fazer? Eles têm as panquecas sem glúten, o que pra você é maravilhoso. E a gente vai colocar um recheio saudável. Eles têm recheios com muita proteína, Alex, com bacon, com cogumelo, que é uma proteína muito boa, muito levinha, queijo. Então a gente vai escolher uma proteína boa para você colocar na sua massa sem glúten. Agora que eu tô vendo aqui que você tá começando com chocolate quente, que de saudável não tem nada, né? Então, Rafa, como a temperatura baixou e aqui chove muito, eu tava precisando aquecer o coração, como você sempre fala, né? E aí eu acho que eu dei uma fugida da regra aqui, né? Você tá bem, Alex, porque não tem glúten, mas tem açúcar. Então o chocolate quente eu vou dispensar. A panqueca também tem açúcar, gente. Ela é feita com carboidrato, ela é feita com vários tipos de farinhas. A sem glúten é feita com a farinha sem glúten, né? Então eles tiram essa parte. O que não muda muito, pelo menos é o que eles dizem, é a textura da panqueca, já que ela é muito fininha. Se fosse a americana, inclusive, eles dizem que eles não produzem a panqueca americana aqui sem glúten, porque a característica da panqueca americana é ela ser mais fofa, né, mais robusta e ter a borda. Então eles não conseguem essa textura quando eles tiram o glúten. Mas a panqueca holandesa, que é a tradicional daqui de Amsterdã, a gente consegue ela sem glúten. Vamos colocar uma proteína boa que você vai comer sua pizza. E uma coisa que eu deveria falar é, esse chocolate quente ele vem com uma dose de rum. Tem álcool dentro dele. A história da panqueca holandesa vale a pena ser contada, porque, pasme, ela não é de Nederland, como as pessoas acham, né? Ela foi trazida para cá pelos asiáticos,
E primeiramente a massa da panqueca, né, era feita com farinha, água e leite. Hoje essa massa é usada para fazer os pães e croissants franceses. E aqui na Holanda eles deram uma modificada nessa massa, eles adicionaram o ovo na massa para transformar a panqueca em uma panqueca holandesa. Então é essa a grande diferença, o segredo deles. Existem outros ingredientes que eles colocam nas panquecas, mas eles não contam. Não adianta, você não vai descobrir em pesquisa nenhuma. Mas é possível em mercados você comprar a massa pronta da panqueca holandesa. E aí você pode fazer em casa e rechear do jeito que você quiser. Eles têm recheios doces e salgados. Você pode comer como sobremesa ou você pode comer como prato principal. Então é a sua escolha. A panqueca faz parte do dia a dia dos holandeses. Como a panqueca holandesa ela tem uma massa mais fininha e ela não tem borda, é possível ser feita sem glúten, sem leite e para os veganos também, Alex. Então eles tiram o ovo, o leite, tiram tudo e adaptam essa receita. Mas você precisa perguntar na cozinha se tem essa opção disponível. Se você pedir uma panqueca americana nos locais, você não vai achar essas opções. Mas a holandesa, em alguns locais, algumas lojas, né, de panqueca, você vai achar as opções para veganos, para os intolerantes à lactose e para os intolerantes ao glúten. Ou seja, ninguém sai daqui de Amsterdã sem provar uma panqueca holandesa. As panquecas na Holanda, elas são tão tradicionais que elas fazem parte de datas festivas, de comemorações importantes deles. Por exemplo, todo mundo aqui come panqueca no desjejum da Páscoa, na terça-feira. É chamada terça-feira gorda. É panqueca para todos os lados. Faz parte da cultura, da tradição deles. Agora que chegou a panqueca, a gente consegue visualizar a diferença, o quão fininha é a massa dessa panqueca, né, Alex? E o seu recheio tem cogumelo, queijo e bacon. Só proteína boa, você tá bem. Sem glúten, massa fininha, quase uma pizza, gente. Amsterdã é repleta do que eles chamam Food Hallen, que são feiras muito bem estruturadas, onde vários tipos de comida estão disponíveis, das mais tradicionais a alternativas, inclusive de outros países. O que em muitos lugares é um símbolo de amor, as tulipas são, na Holanda, um símbolo de riqueza e às vezes são chamadas de símbolo nacional. A culinária holandesa é conhecida pela sua simplicidade. Diz o ditado que toda vez que a gente usa o termo culinária holandesa, um francês morre.
Isso acontece justamente pela comparação da sofisticação da culinária francesa e da simplicidade da culinária holandesa. Mas, numa noite fria da Holanda, é possível você encontrar um prato gostoso, uma comida que abraça, uma comida caseira e típicas dos bares daqui. Outra coisa muito interessante dos pratos da Holanda, Alex, é que eles vêm acompanhados de batata. Sabe o nosso feijão e arroz lá do Brasil? Aqui é a batata. Tudo acompanhado com batata. Carne com batata, salmão com batata, todos os tipos de peixe com batata, batata frita, batata cozida, batata temperada. Tudo aqui vem com batata. Aqui, por exemplo, você tem um prato super saudável, uma saladinha verde com uma fruta, tomate, salmão e uma batata, Alex, com um cremezinho de queijo. Aqui, Alex, você tem uma batata inteira feita no vapor do papel alumínio. Muito gostosinha, super macia. Batata é carboidrato, né, gente? Dá para acompanhar a batata em todos os pratos? Se você quiser seguir uma alimentação saudável, não dá. Mas o seu prato tá de parabéns, porque aqui você tem de tudo um pouco. Você tem a salada verde, o tomate, o salmão, uma proteína muito boa e leve pra noite, Alex. Você tá arrasando aí. Adorei sua escolha, Rafa. Esses são os famosos Magic Cookies. Como é sabido por todos, na Holanda a droga é legalizada. E aqui nós temos os biscoitos feitos com cogumelo. É cetogênico? Não. Engorda muito. Mas é uma coisa bem única do país. Amsterdã é conhecido mundo afora pela legalização da prostituição, Rafa. Aqui, as profissionais do sexo têm um lugar garantido para exercitarem a sua profissão, sem preconceito, sem serem marginalizadas. A prefeitura instalou vários sinais explicando que as profissionais elas não podem ser fotografadas nem filmadas pela exposição que elas têm. A forma como o serviço é vendido é, eles colocam um janelão na casa, a qual a mulher pode aparecer de corpo inteiro, seminua, exposta pelo vidro, tentando contratar o seu próximo cliente. Normalmente o homem tenta paquerar ela pela janela, eles contratam o valor e aí o serviço realmente é prestado. Existe um bairro em particular que isso acontece de forma mais intensa. Esse bairro que a gente está é o Red Light District, o distrito da luz vermelha. É fácil chegar aqui e a vida noturna é muito agitada. Então tem muitos bares e restaurantes, muita gente andando de bicicleta e o serviço de prostituição sendo prestado de forma legal. Aqui no bairro você encontra tanto prostitutas como travestis. As prostitutas, elas usam a luz vermelha. Por que a luz vermelha é usada? Porque é uma luz que disfarça as imperfeições do corpo. Já os travestis, os janelões dos travestis, são caracterizados pela luz roxa. O bairro Red Light é quase uma parada obrigatória para os turistas. Aqui é uma mistura de um monte de coisa. Você encontra prostitutas, você encontra turistas, moradores, creches, crianças, famílias. Os holandeses nesse bairro vivem em harmonia. Inclusive, é possível achar uma creche do lado de uma casa com um janelão, Alex. Ou seja, é um bairro super seguro, onde a diversidade é respeitada. Isso é uma coisa interessante de se falar, Rafa. Como Amsterdã tem uma mentalidade muito aberta, existem alguns aspectos que podem chocar uma criança ou um adolescente de uma família brasileira que vem aqui. Então cuidado quando você trouxer suas crianças em alguns lugares, porque a visão da prostituição e a legalização de algumas drogas pode não ser a melhor coisa que você queira exibir à sua família completa. Mas entenda que são só alguns lugares muito específicos. Aqui, por exemplo, a gente está no Red Light District, mas é recheado de restaurantes, comidas diferentes e coisas diferentes para se vivenciar. Os passeios a barco, por exemplo, também acontecem aqui, você navegar pelos canais de Amsterdã. Então, toma a decisão com sabedoria,
Vem fazer um passeio específico se você estiver com a família completa, depois você vem vivenciar a noite completa. Agora nós estamos aqui na Praça dos Museus. Essa é uma praça muito importante aqui em Amsterdã. Aqui estão os principais museus da cidade. De um lado, o Museu de Van Gogh, do outro lado, Rijksmuseum. A variedade é enorme. Você pode ver obras grandes como as de Van Gogh e a de Rembrandt, que está aqui no Museu de Rijksmuseum, ou obras menores também, locais, enfim. Tem obras para todo gosto. Nós estamos no Rijksmuseum. Aqui estão expostas as obras de Rembrandt. Ele foi o pintor, gravador e desenhista mais famoso da Holanda da Idade do Ouro. Mestre inovador nessas três mídias, Rembrandt é considerado o maior artista da arte visual holandesa. Ao contrário da maioria dos artistas do século XVII, a obra de Rembrandt retrata temas diversos, temas como animais, temas de gêneros, temas bíblicos, autorretratos, retratos, enfim, variedade de cultura. A contribuição de Rembrandt para a arte veio em uma época de muita riqueza, a chamada época do ouro holandês, onde o estilo barroco dominou a Europa inteira. Ele foi reconhecido como o maior gravador da Holanda quando ele ainda estava em vida. Poucas pinturas dele deixaram a República Holandesa enquanto ele era vivo, mas depois dominaram a Europa e o mundo inteiro. E hoje ele continua sendo reconhecido mundialmente pelas suas gravuras.
Minha coach nutricional vai ficar feliz comigo que o meu olho clínico achou no museu frutos do mar com ovos, ervilha e frutas secas. Fruta seca é açúcar, você sabe, né? E mamão também. Mas a gente tá no museu. Bom, foi uma escolha boa para um museu, né? Menos ruim, né? Menos um. Rafa, vem ver o álbum de fotos de Amsterdã que já ficou pronto, hein? Ai, eu amei essa cidade, essas flores são maravilhosas. Que país diferente, né? É bem diferente das coisas que a gente está acostumado a ver no Brasil. Muito. E os passeios de barquinho? É, aqueles canais, rapaz, patrimônio da humanidade, hein? Verdade. O lanche low carb que a gente achou, cetogênico, sem açúcar. É, tinha também a Rua dos Museus, né? Vários museus, um do lado do outro. Quanta obra de arte, né, Alex? É um banho de cultura. Van Gogh, Rembrandt. Uma aula que você deu sobre a legalização das drogas em Amsterdã. Aceitação de algumas drogas, Verdade, não é não é? necessariamente Exatamente. legalização. Comida boa, gostosa. Ah, tem uma coisa ali que a gente não pode comer, não. Tem mais bicicleta que carro, né? Parece que tem mais bicicleta do que pessoas, às vezes. É verdade, é verdade. É muito encantador. Cada Olha só, lugar único, né? Algumas obras de museus, eu coloquei ali Van Gogh, Rembrandt. Parece que tem uma cabeça ali no prato, é isso mesmo que eu tô vendo. Ah, é verdade, olha. E o navio de madeira, lembra o tamanho de maior do que uma pessoa? Verdade. E a legalização da Nossa. prostituição? Gente, que maluquice, né? Como as coisas são diferentes do lado de lá. Pula essa parte, não? Ai, eu adoro as comidas gostosas, saudáveis. Como é bom viajar sem sair do nosso estilo de vida, Um peixinho, salmão, tinham ali umas ervilhas, né? Muito queijo. verde. Adoro. E a represa no rio Amstel, do Amsterdam, que é a palavra de represa em inglês. Verdade. Quanta história daquele lugar. Muito lindo. Amsterdã vai ficar pra história. Vai, sim.
Olha as obras de Rembrandt. É o artista mais famoso de lá, né? Mais famoso da Holanda. É verdade, o museu é lindo também. Gigantesco, tinha que levar um tempão andando, lendo tudo, aprendendo tudo, muita gente. Esse jardim é público, inclusive. No museu, faz parte do museu, mas acessível. É público, é. E a vida noturna bombando, é aquele distrito da luz vermelha, fantástico, não Nunca foi? conheci nada igual. Aquelas coisas comestíveis com drogas dentro, que maluquice que só tem lá também, eu nunca vi em outro Você lugar. deu uma aula, né? Vale a pena assistir de novo. Pirulito de maconha e biscoito de cogumelo. Até A a próxima, próxima, pessoal. pessoal.